Sejam todos bem-vindos. Recebam nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Muito bom vê-los muitos aqui novamente. Sinta-se bem à vontade para a gente fazer agora a nossa prece inicial, dando continuidade nos trabalhos dessa noite, que já começou às 19 horas com o estudo lá na frente, alguns atendimentos fraternos. E nesse momento, convido a todos a serenar nossa mente, fechar nossos olhos, colocar-se numa posição bem confortável, cruzar braços, pernas, sentir a presença, a espiritualidade que já se faz presente nessa casa, nos auxiliando, nos amparando. Pai, infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez novamente, reunidos em prol do nosso melhoramento, buscando, através dos ensinamentos, a nossa reforma íntima e tão necessária, cada vez mais, a tudo de muitas provas que passamos todos os dias, fortalecidos no Teu Evangelho, no Teu ensinamento, seguindo somente o Teu caminho. Buscamos cada vez mais serenar, para que a cada prova estejamos cada vez mais fortalecidos e preparados para passarmos e seguirmos em frente. Pedimos a espiritualidade que nos ampare, nos proteja e que estejamos preparados, serenos, mente aberta, para que, através da explanação dessa noite, os bons espíritos, a Intua e o Flávia, que passa a mensagem, que com certeza vai nos tocar de alguma forma, que aqui nessa casa se encontra, onde possamos levar os melhores ensinamentos, a mensagem da importância da vida, da importância da valorização, todos pela vida, pela nessa noite, que nos traga uma boa reflexão, ótimos ensinamentos e aprendizado através dos ensinamentos do Pai. Gratidão, amado Mestre, a todos que aqui já se encontram, tanto encarnados como desencarnados, e recebo o auxílio desde o primeiro momento. Que tenhamos uma ótima explanação. Que assim seja. Boa noite, todos me ouvindo bem? Então, Setembro Amarelo. Todos, quando entraram, receberam uma fitinha que simboliza o combate ao suicídio. E foi um jovem que, muito alegre, ele desencarnou, tirando a própria vida, se suicidou. E aos familiares dele, no dia do velório, entregaram uma fitinha amarela que simbolizava o carro dele, e daí que surgiu a fitinha para o Setembro Amarelo. É um tema muito importante e, se nós pararmos para analisar, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. A cada 4 segundos uma pessoa pensa em tirar a própria vida. É um dado muito alarmante, porque todos nós temos nossos problemas, as nossas dificuldades, mas desistir não é o caminho. E por isso que trazemos
hoje esse tema tão importante, um alerta para nós, porque nossa família pode ter alguém com esses pensamentos e às vezes a gente precisa ter um olhar com mais carinho, pois as pessoas estão pedindo, implorando auxílio e às vezes a gente nem consegue perceber devido à nossa vida muito corrida. É o tema de hoje, então, todos pela vida. Quando alguém fez suicídio, ela quer matar não, filho. Setembro amarelo, esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? Tudo que você faz é muito. A gente pode sim mudar essa realidade. Existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser fácil para pedir ajuda, por isso merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Setembro amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E falando em suicídio, não podemos deixar de falar das doenças mais que está cada vez aumentando mais, que é a depressão. Como diz aquele vídeo com aquelas crianças tão queridas, falando num tema tão importante, falando de apoio às pessoas com depressão, porque a depressão, por muitos, é considerada uma frescura e preguiça. Mas a depressão é uma doença muito séria e é preciso muita força e muita coragem para pedir ajuda. De acordo com a revista Lancet, em 2020, na época da pandemia, quando já estávamos na pandemia, 198 milhões de pessoas estavam deprimidas. Em 2024, mais de 355 milhões de pessoas estão depressivas. Olha quanto aumentou esses dados no nosso mundo, como as pessoas estão doentes. Mais de 1 bilhão de pessoas possuem algum transtorno mental, como ansiedade, depressão e algum outro transtorno. Os transtornos mentais, de modo geral, caracterizam por mudança de comportamento durante a atividade do dia a dia. A depressão atinge em torno de 11 milhões de brasileiros. A ansiedade, mais de 18 milhões de pessoas. E 12 mil mortes por ano por suicídio. 12 mil pessoas. Voltando a cada 40 segundos, alguém tirou a vida. Muito triste para o nosso Brasil. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. 800 mil pessoas estão tirando a própria vida. Num ano de 365 dias. É muito.
É muito triste. Menos de 10% das pessoas têm depressão. Menos de 10% dessas pessoas procuram ajuda. Se nós temos tantos, mais de 300 milhões de pessoas com transtorno e apenas 10% pedem ajuda, por isso o dado é tão grande de suicídios. Transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. 193 milhões, mais de 30 milhões de 53 milhões possuem transtorno depressivo. E a ansiedade, 298, mais de 76 milhões de pessoas. E um dado muito agravante: as mulheres são as pessoas que estão adoecendo ainda mais. Não que os homens não estão, mas as mulheres, a tendência e os dados que comprovam que as mulheres estão adoecendo mais pela ansiedade, pela depressão. Se nós analisarmos o atendimento fraterno, a maioria dos casos as pessoas estão ansiosas, buscam a cura, mas a gente não consegue serenar. Buscam fazer tudo, ir para casa, cuidar dos filhos, trabalhar, pensar no dia de amanhã. Vivem correndo contra o tempo, esquecem de parar para analisar. E aí vem a ansiedade, e as contas, e o próximo mês, e o próximo ano, sendo que tu nem sabe se tu vai estar encarnado no dia de amanhã. Nós nos preocupamos muito com o futuro, mas se nós não cuidarmos o hoje, o agora, passam 40 segundos mais e uma pessoa desencarnou. Devemos cuidar muito dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nosso equilíbrio, nosso estado físico, mental, significa quando nós temos o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico saudável, quando estamos psicologicamente bem e quando podemos conviver em grupo. De acordo com a Associação Médica Espírita, são 4 elas que ligam o psicológico, como foi falado pelo mental, o biológico, o nosso corpo físico, o social, pelo fato de nós convivermos em grupo, e o espiritual, porque nós somos seres espiritual, nós somos espírito encarnado, e nisso tem a fé. E como diz Kardec, a fé precisa ser raciocinada. O isolamento social, que faz com que a depressão seja um dos auges, que é quando a pessoa está depressiva, a tendência é se isolar, porque entra naquele grupo social, problemas de saúde mental, alguns comportamentos que são violentos. E Kardec nos traz, nos estudos da obra, que nós devemos ser muito críticos e pensantes, porque o Espiritismo são três situações, que é religião, filosofia e ciência. O Espiritismo veio para tirar o nosso véu e trazer para nós a responsabilidade para nós mesmos e pensar que não podemos ser fanáticos, acreditar apenas em alguma coisa em vão ou acreditar sendo. Nós devemos ser céticos.
mas devemos ter consciência que nós estamos encarnados. E se nós estamos encarnados, nosso corpo adoece. E se nosso corpo adoece, é necessário procurar ajuda. Se eu estou com um problema renal, eu não vou vir aqui na casa espírita tomar um passe para me curar dessa dor. Eu posso vir na casa espírita tomar um passe por causa dessa dor, mas eu tenho que procurar um médico. Eu tenho que fazer um tratamento do corpo físico. Se eu estou com problema no coração, eu tenho que procurar um médico. Não simplesmente fazer o evangelho no lar. É muito importante o evangelho no lar. A nossa proteção é necessária, mas é preciso muito procurar o auxílio do mundo terreno. Se eu estou tendo um AVC, eu não posso simplesmente correr e fazer um evangelho, uma oração. Eu preciso procurar ajuda do corpo físico. Por isso que Kardec disse da fé raciocinada. Devemos cuidar do nosso espírito, mas devemos cuidar do nosso corpo. E a depressão, sim, é uma doença do nosso corpo físico. Tem a parte espiritual? Tem. Mas é necessário procurarmos ajuda, porque a nossa vida é tão importante. A nossa encarnação é um presente divino que Deus nos permitiu para que nós possamos evoluir e não podemos perder essa oportunidade. Teve um senhor que ele frequentava uma casa espírita em torno de 40 anos. Ele tomava passe, fazia evangelho no lar, tinha trabalho de desobsessão, fazia tudo. E ele teve síndrome do pânico. Só que aí, ele foi consultar e ele tinha um problema de tireoide. Por isso que a gente tem que pensar em procurar e se ajudar para ver se algumas situações que a gente está fazendo não é do nosso corpo físico. Não rotular tudo corpo físico e nem tudo espiritual. Por isso que Kardec nos traz que a fé tem que ser raciocinada. Tem que ter o equilíbrio das nossas emoções com a razão. A fé, ela faz com que nós buscamos pela verdade. A fé que o Givaldo, Chico, todos trouxeram esses ensinamentos de fazer a caridade, de auxílio, de doação. Eles também passaram por problemas no corpo físico. E nem por isso eles deixaram de fazer o legado deles. Eles passaram por problemas como todos nós estamos passando. Mas eles fizeram tudo com fé raciocinada. Eles trabalharam para o Mestre Jesus, mas também tiveram a força de vontade de continuar. Nós não podemos ser ignorantes e achar que nós somos os donos da razão. Porque dono da razão é Deus. E Deus, como foi perguntado na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta do Espírito Superior. Mensagem. Deus é a inteligência suprema, é amor e bondade. E Ele nos deu a encarnação
para nos tornarmos melhores. Kardec nos ensina a pensar e no Evangelho nos mostra que devemos executar, vivenciar, não apenas ler. Devemos cuidar dos nossos pensamentos para não deixar que os nossos irmãos que estão no outro plano nos obsediarmos, vibrando luz para esses irmãos que muitas vezes estão perto de nós pedindo auxílio também. Porque se nós estamos elevando nossa vibração, muitos irmãos também estão sendo auxiliados. Agora nós não enxergamos, mas tem muitos irmãos aqui conosco, recebendo as mensagens, entendendo e também se esclarecendo. Como nós somos espíritos imortais, nós herdamos um patrimônio espiritual muito grande. E a nossa memória, no nosso consciente, na nossa consciência, ela nos pode deprimir e muitas vezes não tem um obsessor. E sim as nossas personalidades e as nossas vivências. A nossa cabeça são vários arquivos, várias gavetinhas abertas. E em cada gavetinha existem alguns gatilhos, alguns sofrimentos, alguns sentimentos. E cada situação faz com que essas gavetinhas sejam abertas. E nós devemos aprender a fechar essas gavetinhas. A memória afetiva e espiritual, as tragédias, tudo está no arquivo. E devemos conseguir limpar e cuidar dessas gavetas. Se você está cheio de problemas, não tem problema de pedir ajuda. E realmente, meus irmãos, se vocês passaram por alguma coisa, algum tempo de tristeza, uma depressão, uma ansiedade, se reconheceram alguém que tivesse por isso, saiba que você é muito forte e muito corajoso. E o antídoto para isso, essa prevenção do suicídio, da valorização da vida, é o amor. O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Setembro amarelo. Se amar. Atenção ao outro é o amor. O SUS oferece atendimento gratuito na rede de apoio psicossocial. Ela pode ser composta na Unidade Básica de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e SAMU. Procure orientação em uma clínica da família da sua região. Ligue para 188 CVV. Todos pela vida. Oi, eu sou a carta. Sou como uma semente, lançada por um remetente a um destinatário. Sou um gesto verdadeiro, eternizado no papel, na tinta da caneta. Palavras e letras numa via, tão trêmula quanto a caligrafia. Eu sou uma mensagem de despedida ou um pedido de ajuda.
disponha a me ouvir, que me dê confiança, segurança, que me entenda. E sempre que alguém se importa, é como se um facho de luz brilhasse no escuro. Na solidão, estou escondido de mim mesmo, ou fugindo da dor que ninguém consegue notar. Sou uma lágrima que nunca foi enxugada, pois ainda insisto em não cair. Sou reflexo de quem não se reconhece mais. E a realidade, que é uma página cruel, assinada por quem não tem motivos para sonhar. Mas quando eu recebo uma resposta, nasce a esperança. A busca pelo acolhimento, pela empatia, depressa, que corre, tão rápido, quanto a luz, o último raio de sol, o endereço é certo, e já se vê uma saída. Eu sou a carta, e agora eu tenho o selo, e o que era morte, transformo em vida. Que todos, nesse momento, se puderem se pôr de pé, abrace o irmão ao lado e diga: eu estou contigo. E desejo que essa mensagem seja uma semente na vida de cada um e que possamos salvar vidas, porque a vida é muito importante. E que, se precisarem de ajuda, saibam que podem contar. E se não conseguirem falar, escrevam. Se não conseguirem escrever, abracem. E sejam esses pilares de luz, sejam os instrumentos de Jesus na vida dessas pessoas que estão passando por dificuldade. Que essa mensagem seja muito importante, não só hoje, não só nesse mês, mas em todos os dias da nossa vida, valorizando a cada momento e agradecendo a oportunidade de estar encarnado e de ter a oportunidade de fazer diferente. Uma boa noite. Hora de respirar fundo, né? Convidar todos a serenar os pensamentos através dessa reflexão, que com certeza tocou muitos que aqui estão presentes, muitos que essa voz silenciosa já em algum momento pensou com certeza em não tirar a sua vida e sim acabar com a dor, mas que a infelicidade muitas vezes uma é consequência da outra, acaba tirando a própria vida para tentar acabar com a dor. Que a gente, através dessa reflexão, se sinta tocado, se sinta como um amparo
algum irmão necessitado e até a nós mesmos, que se porventura algum dia baqueou, fraquejou e acabou pensando em acabar com a própria vida ou tentar acabar com a dor. Como a irmã falou, somos todos fortes, porque estamos aqui ainda encarnados, porque passamos por essa batalha. Que possamos agora, nesse momento, fechar nossos olhos, serenar ainda mais nossos pensamentos, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, podendo ouvir essa reflexão que nos traz muita paz, serenidade, que a espiritualidade nos fortaleça a cada dia, a cada momento, para que possamos cada vez mais fortes seguirmos essa longa caminhada nessa criança. Todos os momentos possamos encontrar alguém para abraçar e que realmente estejam conosco. Um abraço verdadeiro, de amparo, consolo. Muitas vezes a dor que cada um sente é difícil de expressar, mas saiba que Deus, que o Mestre, nos ouve aonde nós estivermos. O Evangelho sirva como nosso consolador, conforme o Cristo nos enviou. Possamos sair daqui mais revigorados com a graça de Deus, mais fortalecidos para seguirmos em frente, seguirmos em pé para essa longa caminhada terrena e através dessa reflexão consigamos valorizar ainda mais a vida. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis